Vamos seguir em frente, vamos lá com mais uma notícia aqui no Morning Show. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirassem do ar a reportagem que cita o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. Vamos lá, Vini, como é que as publicações classificaram essa decisão? Pois é, Edgar, você sabe que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela vem baseada em um inquérito que foi aberto em março pelo próprio presidente da corte, o Dias Toffoli, para investigar aí fake news, né, notícias caluniosas, difamatórias, enfim, coisas arbitrárias que eles consideram ali contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes. Inclusive, hoje a Polícia Federal já está nas ruas logo pela manhã para executar aí algumas buscas e apreensões na casa de investigados aí por propagar fake news contra esses ministros do Supremo. E especificamente sobre a revista Cruzoé, e que também foi uma decisão estendida aí ao site O Antagonista, ontem pela manhã, por volta das 11 horas da manhã, um oficial de justiça chegou até a redação da Cruzoé com essa determinação do Alexandre de Moraes para que eles retirassem do ar imediatamente, Edgar, essa publicação que nós estamos vendo na tela agora, né, da última capa da edição da revista, que tem o título O Amigo do Amigo de Meu Pai, com a foto aí do presidente da corte, o Dias Toffoli, e que essa decisão eles teriam que cumprir imediatamente, sob risco de ser penalizados aí em uma multa de 100 mil reais por dia, e que também os responsáveis por essa publicação teriam que prestar esclarecimentos aí à Polícia Federal em 72 horas, né? O Alexandre de Moraes, ao determinar então que essa reportagem fosse retirada do ar, ele considerou que há claro abuso no conteúdo da matéria veiculada, sem explicar no que consiste aí esse tal abuso, mas o ministro afirmou ainda que se trata de um típico exemplo de fake news. Esse apelido, portanto, Edgar, o amigo do amigo de meu pai, foi designado aí na matéria que consta da revista Cruzoé ao ministro Dias Toffoli, quando ele era advogado-geral da União, em 2007. E o órgão, na época, ele poderia favorecer a Odebrecht, né, na aprovação de projetos importantes como as hidrelétricas do Rio Madeira. Então esse apelido, ele consta numa citação do Marcelo Odebrecht em um e-mail enviado para outros empreiteiros, onde ele classifica o amigo do amigo de meu pai como sendo se referido, portanto, ao ministro Dias Toffoli. Essa matéria da revista Cruzoé foi retirada, como eu disse, imediatamente do ar pelos responsáveis, aí, tanto pela Cruzoé como pelo Antagonista, Edgar, mas ela foi republicada na íntegra pelo portal The Intercept Brasil, em solidariedade aí a censura, sim, à imprensa, como eles classificam até com um argumento pueril, ferindo a democracia brasileira, sendo assim um absurdo que deve ser combatido, segundo o portal The Intercept Brasil. Então a gente tem um trechinho aqui da matéria que diz o seguinte: em um e-mail enviado pelo Marcelo Odebrecht em 13 de julho de 2007 a Irineu Beraldi Meirelles e Adriano Sá de Seixas Maia, o chefe pergunta: afinal, vocês fecharam com o amigo do meu pai? Adriano Maia respondeu pouco depois, em curso. Então essa conversa foi incluída aí entre os esclarecimentos solicitados ao Marcelo Odebrecht, né, em que a Polícia Federal queria saber quem que era o amigo do meu pai, e o Marcelo Odebrecht, ele esclarece que esse amigo do meu pai era Dias Toffoli. Esse é um documento que constava nos autos ali da Lava Jato, Edgar. Então, e o documento estava presente também na reportagem. Então, ela é baseada toda nesse documento. A revista não estava inventando. Agora, como eu disse, né, mesmo que a revista acabou tirando aí do ar essa publicação, mesmo assim, ontem à noite também chegou uma nova intimação expedida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, multando a Cruzoé em 100 mil reais por não ter cumprido aí com a determinação, pelo descumprimento da ordem, algo que os responsáveis pela publicação
não entenderam porque eles tiraram o conteúdo do ar. E olha só, Edgar, em 12 de abril também, um dia depois dessa publicação da reportagem, o juiz da 13ª Vara, Luiz Antônio Bonar, intimou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal a se manifestarem. No mesmo dia, o documento foi retirado do processo e não se sabe as razões. Então, várias entidades aí, jornalísticas prestaram também sua solidariedade à revista Cruzoé, ao site Antagonista, e também repudiaram a decisão do STF. A Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais reagiram enfaticamente e disseram que a censura é inconstitucional e incompatível com os valores democráticos. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, afirmou também que causa alarme o fato do STF adotar essa medida restritiva à liberdade de imprensa, justamente em um caso que se refere ao presidente do tribunal. E a Associação Brasileira de Imprensa também divulgou um comunicado argumentando que, como guardião da Constituição, não pode o Supremo advogar em causa própria, criando casuísmos jurídicos que violam princípios e direitos que deveriam ser por ele protegidos de qualquer tipo de ofensa e violação. Essas alegações vieram à tona no noticiário desde ontem, desde quando aconteceu, né? Vamos para Brasília, ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, esse caso traz novamente a discussão aí em torno da criação da CPI, que foi batizada de Lava Toga. Bom dia para você em Brasília. A gente viu aí em governos passados, governos recentes, essa disputa entre poderes, que com esse fato agora trazido aqui, né, no relato do Vini, dessa notícia, acirra mais essa disputa e essa briga. Agora, será que se abre essa CPI? Pois é, reforça sim, joga pelo menos dúvidas, muitas dúvidas, né? Olha, Vini, durante a ditadura, a censura era normal, e os filmes e todo evento esportivo tinha que ter a tal censura, tinha que passar por censura, assim como shows, né? Era normal aquele carimbo de censura há tantos anos ou censura para todos. Mas depois da Constituição de 88, já houve também censuras determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro, por exemplo, que até pouco tempo o Estado de São Paulo era proibido, foi censurado de publicar matérias sobre a família José Sarney. A ex-TV, que foi extinta, né, a TV Manchete, teve também censurado um filme sobre a história do ex-presidente Fernando Collor. E vários outros são pontuais, mas com censura. Neste caso, o que há de mais estranho nisso tudo, Edgar, é o seguinte, é porque o inquérito criado pelo Supremo Tribunal Federal de forma inédita, determinado pelo presidente, o ministro Dias Toffoli, que proclamou, essa é uma palavra bonita, nova, não autoproclamou, mas proclamou o ministro Alexandre de Moraes como relator, pois não. Zé, tá falhando o som do Zé. Vamos tentar restabelecer a comunicação com o Trindade? Edgar, e veja, quando é perguntado ao Marcelo Odebrecht o que seria o em curso, ele disse que não pode responder, que só quem poderia responder são os diretores, no caso ali, o Adriano Maia. Ou seja, ainda não se pesa nada... Com quem ele estava trocando os e-mails. Exato. Né? Ainda não se pesa nada contra o Dias Toffoli. E ainda precisa ser comprovado também se essa delação do Marcelo Odebrecht é verdadeira. Mas qual que é o temor, então, do STF em censurar essa publicação da revista Cruzoé e do site Antagonista, se de fato o Dias Toffoli não tem nenhuma coisa ilegal a ver com isso? Vamos ouvir então, quando a gente restabelece a comunicação com Trindade. Caio, é uma ação inconstitucional, a alegação de que é uma ação inconstitucional, vem de um corporativismo aí dentro do judiciário. Como é que você enxerga isso que está acontecendo e essa defensiva, né, em que o ministro Alexandre de Moraes aí foi um instrumento para atender uma demanda do próprio Toffoli, né? Pois é, né? Você sabe que nesse ambiente de excelência, né, como é o caso de uma Corte Suprema, todo ambiente de excelência ele é extremamente competitivo, né? Então tem muita vaidade intelectual, disputa por holofotes. Aqui, claramente, você tem dois ministros, né? Então, o doutor Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, Dias Toffoli, competindo. Eles estão em franca competição para ver quem passa mais vergonha em público.
Essa é a disputa. E não é fácil estabelecer um juízo de valor aqui. A vergonha maior é de quem manda censurar ou de quem acata o pedido? Ou, para reformular aí em juridiquês, para que meu ponto fique bem claro, é pior pedir para retirar uma matéria do ar sem o devido processo legal ou acatar esse pedido? Né? Então esse é um dos raros casos aí que eu tenho muita dificuldade de formar uma opinião e que talvez seja até melhor, porque se eu opinasse, talvez minha opinião fosse censurada também. A gente sempre comenta aqui da doutrina laxativa, né, que solta tudo e todos, cujo prócer é o ministro Gilmar Mendes. Agora a gente tem também a doutrina da borracha, né, que apaga e tira do ar, aí na vã tentativa de fazer o conteúdo desaparecer, né, o que é um contrassenso absurdo. Mas eu vou mais longe, assim, eu confesso que me entristece muito ver o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, ser execrado em praça pública, porque de certa forma, eu já até falei isso aqui, eu me sinto representado por ele. Por causa do Dias Toffoli, eu sei que eu, um mero bacharel em direito, eu posso ser ministro do STF em alguns anos. Eu não preciso ser um grande jurista, eu não preciso estar nem entre os 1000 maiores do Brasil, eu não preciso ter nenhuma grande obra publicada, né, no campo do direito. Na verdade, eu não preciso ter nem minha doutrina ou jurisprudência citada nos autos dos processos nos tribunais. Não precisa disso. Aliás, eu não preciso nem passar em concurso público. Se eu quiser, eu posso ser reprovado 2 vezes. Né? Claro, ajuda a ser advogado da quadrilha, do partido que tiver no poder e ser amigo do amigo. Então, o ministro Dias Toffoli é a prova viva de que qualquer um, mas qualquer um mesmo, independentemente de caráter, de conhecimento técnico, enfim, qualquer um pode chegar lá. Porque no Brasil, além da mobilidade social, né, então a capacidade de todos nós de enriquecermos, agora existe também a mobilidade intelectual. Ô Zé, e inclusive essa notícia, Zé, que vem aí à tona, né, com essa questão ligando o ministro Dias Toffoli a Odebrecht, é natural que ocorra outros casos também, saíram da Lava Jato e caíram na imprensa, e digamos ali, vamos lá, tem alguma questão ali imprecisa. Isso não é bom para o veículo que publica. Uma barrigada dessa, um erro como esse jornalístico, marca o veículo. Quer dizer, e por outro lado, digamos que haja mesmo alguma injustiça com relação ao conteúdo da matéria, tem lá os meios da própria justiça para que quem se sentiu prejudicado recorrer à própria justiça e o órgão da imprensa, ou seja lá o que for, ser punido também, né, Zé? Ah, sim, já existem casos aí de punições graves, inclusive com dinheiro ou mesmo com retratação pública, né? Mas esta decisão demonstra que não existe mais censura no mundo, porque quando se impede um veículo de publicar, outros milhares republicam em outras instâncias, em outros países, né? Ou seja, impede totalmente. Esse inquérito, Edgar, reforça a possibilidade da abertura da CPI da Lava Toga. Ainda não há desistência no Senado e cria aspectos esquisitos. Olha, Caio, juízes aqui me dizem, juízes federais que eu converso, me dizem que isso aí criou um debate entre eles. Quem é que vai denunciar os prováveis responsáveis depois deste inquérito? O Supremo vai denunciar e o Supremo que vai julgar, eles não têm foro especial. Então é tudo esquisito. E veja bem, hoje está nas ruas uma operação secreta da Polícia Federal em 3 estados, São Paulo, Goiás e aqui em Brasília. 8 buscas e apreensões de pessoas que estariam agredindo ou ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal. A única informação sobre esta operação de hoje até agora é o general Paulo Chagas, que disse no seu Twitter que foi visitado pela Polícia Federal com busca e apreensão sobre este assunto. Veja bem quanta incompreensão foi jogada aí, né, nesse inquérito que ninguém sabe exatamente onde é que vai dar. Um assunto complicado. Além do general da reserva Paulo Chagas, as notícias vão chegando agora, viu, Edgar? O membro da Polícia Civil de Goiás, Omar Rocha Fagundes, Isabela Sanches de Souza Trevisani, Carlos Antônio dos Santos, Hermínio Aparecido Nadine, Gustavo de Carvalho e Silva e Sérgio Barbosa de Barros. Todos eles aí investigados nesse inquérito que investiga supostas fake news contra ministros da Corte, e o ministro Alexandre de Moraes já determinou o bloqueio das redes sociais
dos 7 investigados. Olha aí, o Vini mesmo trouxe, o Zé reforçou pra gente aqui essa questão de que não há mais como você bloquear uma coisa dessa, uma censura, já visto que a matéria foi replicada pelo site The Intercept, a matéria da própria Cruzoé e do antagonista. E Caio, veja só, acho que foi, se não estou enganado, o comentário foi do Augusto Nunes, hoje no Jornal da Manhã, ou do professor Vila, não sei, mas assim, se o último guardião da Constituição lança a mão de uma ação inconstitucional, aonde a gente vai chegar, né? Quem deveria garantir através da Constituição a justiça para todos, incorre num ato inconstitucional, quer dizer, vai mal, né? É um grande dilema. Quem vigia, o vigia. Né? Esse é um dilema até... A gente tem a impressão de que eles estão no topo do Olimpo, não é? É verdade. Quem vigia os vigilantes. Os vigilantes. É do Watchmen, do Watchmen. quadrinho. Então, exatamente. Quem vigia os vigilantes. Boa, Fefito. Aqui, e a gente está diante também de um fato concreto gravíssimo. Ele acabou ficando em segundo plano por causa da censura. Mas que é o seguinte, houve a subtração de um documento contendo trecho de delação premiada dos autos. Essa informação foi verificada pelo jornalismo da Rede Globo, inclusive. Né? E só para você ter uma ideia da gravidade disso, isso é tipo penal, isso está tipificado no nosso Código Penal. Artigo 305, 356 e 337. Eu vou ler só o que tem a maior das penas, que é o seguinte, olha, artigo 305, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. A reclusão aqui, olha, de 2 a 6 anos e multa se o documento for público, né? E de 1 a 5 anos se o documento for particular. Aí o artigo 356 vai falar em deixar de restituir aos autos, uma vez que ele foi subtraído, e o 337 fala em processo ou documento confiado à custódia de funcionário público. Então, daí você percebe a gravidade processual do que aconteceu, né? Porque foi justamente a ausência desse documento, né, ou a ausência do recebimento desse documento pela PGR que ensejou a classificação como fake news. Só que ainda bem, a mídia estava vigilante e já atestou que havia sim o documento e que ele existe, e é só uma questão de tempo até ele ser restituído, só que é provável que esse fato processual passe batido aí e não seja apurado o responsável. Feito. Zé, qualquer novidade sobre essa batalha, sobre essa disputa, pode chamar a gente, hein? Bom trabalho para você em Brasília. Um grande abraço, Zé. É isso não é a maioria do Supremo, não, viu? Um grupo é o centrão do Supremo e acho normal que os poderes disputem ali espaço, mas não desse jeito. É isso, Edgar, bom dia. Bom dia, valeu Trindade, as informações diretamente de Brasília com Zé Maria Trindade.